Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, o livro de Isaías, capítulo 6 ao capítulo 10. Capítulo 6 a gente vai ver o chamado de Isaías, né? No ano em que rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono, alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com 2 voavam, proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia de sua glória. Meu irmão e minha irmã, essa raiz hebraica aqui, por trás dessa palavra aqui, palavra seres angelicais, serafim, quer dizer arder, né? Quer dizer arder. Cobriam o rosto, porque ninguém pode ver a Deus. Os anjos, os serafins aqui cobriam o rosto, né? E outra coisa, detalhe é o seguinte: a gente percebe, a aba da sua veste enchia o templo, quer dizer que o Senhor não cabe em templo nenhum. Não cabe, isso é uma representação. O Senhor não cabe em templo nenhum. Por isso que o Senhor, por isso que é dito que o Senhor é o Senhor da glória, porque a glória dele é suprema e ele não cabe em nenhum templo, né? Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Está dizendo aqui que ele viu o Rei, né? Tá, aqui teve a visão do Senhor e a teofania também, né? Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que tinha tirado do altar com uma tenaz. Isso é interessante a gente observar. Essas brasas vivas eram levadas para dentro do lugar santíssimo do templo, né? No dia da expiação. E com ela tocou a minha boca e disse: veja isto. Tocou os seus lábios, por isso sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele diz: vá e diga a esse povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo, mas jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo, torne surdo. Havia todo um propósito por trás disso aqui, para ensinamento. O tempo todo Deus está buscando tocar o coração do povo, sensibilizar o coração do povo, mandando profetas, mandando pessoas para que o povo ouça. Shema, ó Israel, ouça, ó Israel, mas o povo não se arrepende. É julgamento, chance para arrependimento, e o castigo vem, mas é um castigo de ensinamento, né? Ensinamento. E aí no capítulo 7, a gente vai ver o sinal de Emanuel, Deus conosco. Quando Acais, filho de Jotão, neto de Uzias, era rei de Israel, o rei Rezim da Síria e Pecá, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-lo. Esse pedaço é descrito lá no livro de Reis. É descrito lá no livro de Reis. Informaram ao rei: a Síria montou acampamento em Efraim, com isso o coração de Acais e seu povo agitou-se, como as árvores das florestas agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: sai e leve seu filho, Será Jazub, vá ao encontro com Acais no final do aqueduto do lado superior na estrada que vai para o campo do lavadeiro. Diga a ele: tenha cuidado, acalme-se, não tenha medo, que o seu coração não se desanime por causa do furor desses restos de lenha fumegante. Rezim e a Síria e o filho de Remalias. Restos de sino fumegante, restos de lenha fumegante. Está dizendo que eles não são nada, na verdade. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá. Aqui o reino já está dividido, né? Assim diz o Senhor, soberano Senhor: não será assim, isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos Efraim ficará muito arruinado para ele ser um povo. Você vê aqui já que tem uma profecia, né? A cabeça de Efraim é Samaria, a cabeça de Samaria é o filho de Remalia. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Meu irmão, minha irmã, isso aqui é um princípio de tudo. Ficar firme na fé. A fé nos sustenta. É uma força que nos sustenta no nosso dia a dia,
nas batalhas nossas externas e internas. E a fé é uma força operosa. Então a gente tem que ficar firme. Estar firme na fé quer dizer o quê? Confiar plenamente no Senhor, na certeza de que o Senhor fará sempre o melhor. Isso é fé. Disse ainda o Senhor a Acais: peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das maiores alturas. Mas Acais disse: não pedirei nada, não porei o Senhor à prova. E aí, meu irmão, a gente vê que não precisa colocar Deus à prova, Ele sabe de tudo, a gente não precisa. Quem confia não faz isso. E disse então Isaías: ouça agora, descendentes de Davi, não basta abusar ainda da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal: a virgem ficará grávida e dará um filho, ele se chamará Emanuel, Deus conosco. E aqui, meu irmão, minha irmã, é uma profecia messiânica da gravidez de Maria, né? E comerá coalhada e mel, até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Isso aqui é interessante. É uma coalhada e mel, é uma dieta simples, né? Uma dieta simples porque a terra não estava cultivada. Vocês têm que lembrar que Israel, que o princípio da economia de Judá na época, antes de se assentarem em Canaã, eles eram pastores, né? Era uma economia pastoril, né? O Senhor trará o rei da Síria sobre você e o seu povo, e sobre a descendência do seu pai. O Senhor disse que, como nunca houve, de que Efraim se separou de Judá. No capítulo 8, vocês vão perceber que a Síria é um instrumento do Senhor para tentar resgatar e para tentar fazer com que o reino do norte de Israel se arrependa dos pecados. Para isso, Deus envia Jonas para Nínive, né, para poder, assim mesmo, naquele episódio, Jonas quando pula no mar, os marinheiros se arrependem, né? O rei da época se arrependeu também, né? Mas a gente vai ver, o Senhor me diz: tome uma placa de bom tamanho e nela escreva de forma Maher-Shalal Hashbaz. Isso quer dizer, a palavra hebraica traduzir que é cópia não selada, né? Maher-Shalal Hashbaz. Chama o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Berequias, como testemunhos de confiança. Então deitei-me com a profetisa, e ela engravidou e deu à luz a um filho. O Senhor disse: põe o nome de Maher-Shalal Hashbaz. E aqui deitou-se com a profetisa, né? É o cumprimento inicial de uma promessa para Isaías, né? Pois mesmo que o menino saiba, antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Síria. E aqui, meu irmão, a gente vai ver que o empobrecimento e começa a derrocada aqui do reino do norte, começando por Damasco, né? E aí, mais na frente, aqui no versículo 8, falará: seus braços abertos se espalharão por toda a sua terra, ó Emanuel. Continuem a fazer o mal a nações, vocês serão destruídos. Lutem em terras distantes, ainda que vocês se preparem para combater, serão destruídas. Temam a Deus. É o princípio disso aqui. Está falando e está profetizando sobre a vinda do príncipe da paz, Emanuel, Deus conosco. O Senhor falou comigo com veemência, advertindo-me não seguir o caminho desse povo. Ele disse: não chamem conspiração a tudo que esse povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. O Senhor do Exército é com vocês e devem considerar santo a Ele, e o que vocês devem temer. Isso é uma profecia para dizer, com a advertência de Isaías, dizendo a quem o povo deve temer. Temer somente a Deus, né? E ainda, a gente vai ver no versículo 18 desse capítulo que Isaías fala: que estou eu com os filhos que o Senhor me deu. Em Israel são os sinais e símbolos da paz do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião. E Isaías tinha plena consciência do chamado dele e da sua função aqui. E aí vamos ver aqui no capítulo 9 também mais uma
mais uma profecia messiânica. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, sobre a sombra da morte, raiou a luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste sua alegria. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, a vaia do castigo do seu opressor, como no dia da derrota em Midian. E aqui a gente está vendo, meu irmão, que o príncipe da paz é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Qual é a nossa canga? Qual era a nossa canga? Qual era a canga aqui? A canga era a condenação do pecado. Ele se acha. E aí vem, meu irmão, minha irmã, 6, no versículo 6 e 7, uma coisa maravilhosa. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre todo o reino. E aqui está falando sobre o trono de Davi, está falando aqui já na segunda volta, na parousia, depois de estabelecer o reino e terminar todo esse período que a gente vive, paz eterna e sem fim, né? E aí vem logo em seguida uma ira do Senhor contra Israel. O Senhor enviou uma mensagem contra Jacó e ela atingiu Israel. Todo o povo ficará sabendo, tanto Efraim como os habitantes de Samaria, que diz com orgulho e arrogância do coração. Os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos com pedra lavada, né? Está vendo aqui a arrogância do povo. Mas o Senhor fortaleceu os adversários de Rezim para atacá-lo e incitou contra eles os inimigos. A gente está vendo aqui mais uma coisa, previsto um ataque, né, do povo lá dos inimigos de Israel contra Israel, né? E aqui está falando de Israel do Norte. Israel do Norte foi destruída, nunca mais se ouviu falar em Israel do Norte. Foi destruída pelo povo assírio, assim como a Síria foi destruída. Ai daqueles que fazem leis injustas e escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos, da justiça do oprimido, dos oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando os órfãos, que farão você no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante. Está falando de um lugar distante aqui, está falando tanto pode ser da Babilônia como pode ser da Síria. E aqui, meu irmão, minha irmã, o que o profeta está falando aqui é sobre, o profeta está falando aqui sobre a lei. Entre muitas leis que havia lá era o quê? A lei guarda a justiça, pobres e oprimidos. E você vê que tanto Judá como Israel do Norte estão mergulhados em quê? Opressão, crueldade, destruição, né? E aí logo em seguida vem o juízo de Deus sobre a Assíria. Ai dos assírios, a vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Eu os envio como uma nação, contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-lo e arrancar os bens, para pisoteá-lo com a lama das ruas. A gente tem que lembrar que a Síria foi um instrumento de Deus, mas Deus mandou Jonas para lá para também converter o povo da Síria. E o povo não se converteu, né? Perceber essas ligações que existem, né? Assim como esses reinos idólatras foram conquistados por minha mão, reinos cujas imagens eram mais numerosas que as de Jerusalém, de Samaria, olha só, mais numerosas que Jerusalém e Samaria. Você está vendo o nível de Samaria e de Jerusalém, né? Eu tratarei de Jerusalém suas imagens quando tratei de Samaria e seus ídolos. Está falando aqui do exílio babilônico para Judá, né? Quando o Senhor terminar toda a sua obra contra o Monte Sião, contra Jerusalém, está falando aqui da destruição de Jerusalém, né? E de Judá, né? Castigarei o rei da Síria pelo orgulho obstinado de seu coração e pelo olhar arrogante, pois diz, com a força da minha mão eu o fiz, com a minha sabedoria, porque tenho entendimento, removi as fronteiras das nações, saquei os tesouros. Então, meu irmão e minha irmã, a gente está vendo aqui que a Síria também não se converteu, embora seja instrumento de Deus para castigar e para endireitar tanto Jerusalém, Judá como Israel do Norte. A Síria vai ser castigada. E aí, naquele dia, fala a seguinte coisa: naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes descendentes de Jacó, já não confiarão nos que os firmantes confiarão no Senhor. Ou seja, os sobreviventes da descendência de Jacó, após aquele massacre lá, vai confiar no Senhor.
no Santo de Israel. Isso é uma característica do livro de Isaías, o Santo de Israel. Voltará para o Deus Todo-Poderoso. Embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. Isso é interessante da gente observar, observar aqui, que você não vê mais na frente falando do remanescente. O povo meu que vive em Sião não tenha medo dos assírios, quando eles os espancam com uma vara e erguem contra você um bastão, como fez o Egito. Muito em breve meu furor passará e minha ira se voltará para a destruição. Meu irmão, minha irmã, o que está dizendo aqui é que Davi fez lá. Ele preferiu o castigo de Deus a castigo dos homens, porque a ira do Senhor não dura para sempre, porque o Senhor é misericordioso. Então a misericórdia não é maior que a ira, nem a ira é maior que a misericórdia. Aqui é sempre ensinamento. Meu irmão, minha irmã, a misericórdia do Senhor é tão grande, tão grande, tão grande, que até o castigo dele não dura para sempre. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confortando, nos consolando e nos abençoando para aprender essa grande lição, dizendo que o Senhor é misericordioso. Glória a Deus.